Oi, turminha, tudo bom com você? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do que vai cair na nossa prova no conteúdo de História. Nós precisamos relembrar os conteúdos de Patrimônio Cultural e Cultura Urbana. Bora começar? Nós estudamos o que é o patrimônio cultural e quem cuida desse patrimônio. Então, o patrimônio cultural, ele é todo aquele objeto material, que é aquilo que eu consigo pegar com as minhas mãos, é algo físico, como um prédio, um monumento histórico. E também coisas imateriais, é aquilo que eu não consigo pegar com as minhas mãos, eu não consigo segurar. Tia, mas o que seria isso? Seria uma festa religiosa, uma comida típica de algum lugar, um conhecimento tradicional. E aí, tudo isso faz parte da cultura de um povo. Então, esse patrimônio ele é escolhido para ser preservado, para ser cuidado, para que as pessoas lá no futuro consigam saber como era a vida hoje, o que era importante para a nossa sociedade hoje. E aí, aqui no Brasil, como nós já estudamos, quem gerencia e quem cuida de todos os patrimônios é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nós vimos no nosso livro uma história de uma menina que ganhou uma bicicleta quando ela tinha mais ou menos a idade de vocês. E aí depois, quando ela já era adulta, ela não conseguia se desfazer daquela bicicleta. Porque aquela bicicleta tinha muito mais do que um valor financeiro, né? Ela já tinha um valor sentimental. Aquela menina tinha vivido muitas aventuras com aquela bicicleta. Provavelmente ela tinha passeado, brincado com os amigos, até se machucado. Mas todos esses momentos que ela passou na infância e na vida adulta vão compor uma coleção de memórias para ela. E tudo isso pode não ter valor financeiro de dinheiro, mas tem valor sentimental. Por isso, às vezes, é muito difícil você se desfazer de algo que você gosta muito. E aí, todos esses momentos, todos esses objetos compõem o patrimônio pessoal ou o patrimônio particular de uma pessoa. Vão ser situações ou objetos que marcam cada pessoa. Mas eu também posso ter um patrimônio pessoal ou particular através de uma herança. A herança, ela é um bem que foi deixado para você. Por exemplo, uma pessoa morreu e ela tinha uma casa muito bonita. Ela deixou essa casa para o seu filho, para o seu neto. E aí a pessoa que recebe esse bem, o nome que se dá a isso é que ele recebeu uma herança. E aí, nós vimos que a ideia de preservar objetos, fotografias, vídeos, eles não são somente importantes para uma pessoa, eles são importantes para toda a nossa sociedade. E ao longo da história, nós tivemos muitos prédios, muitos monumentos, roupas e até objetos que foram separados para ser preservados. Que, como eu falei, todos esses objetos ou esses conhecimentos demonstram como era a vida naquela época. E mesmo que antigamente não tivesse muita tecnologia como nós temos hoje, o patrimônio também era preservado, ele era catalogado, tinham livros, né, onde se escrevia qual era o patrimônio, o ano que aquilo foi construído, ou o ano que foi descoberto, tudo era bem organizado. E aí, nós temos alguns itens, né, que se tornaram patrimônio cultural de toda a sociedade, que é o que nós chamamos do patrimônio coletivo. Esse patrimônio sempre precisa ser algo velho? Um patrimônio não precisa sempre ser algo velho. Um patrimônio pode ser algo novo, que foi descoberto, algo novo que a sociedade acha que é importante ser preservado. Então, o patrimônio não precisa ser só algo velho, combinado? E aí, como nós já vimos, o patrimônio individual ou particular é aquele que pertence a uma pessoa. E o patrimônio coletivo é aquele que pertence a toda a sociedade, a todas as pessoas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cultura. Nós vimos que nós chamamos de cultura tudo aquilo que a gente aprende ao longo da vida.
Então, é tudo aquilo que eu aprendo em casa com a minha família, na escola com os professores, ou até mesmo na comunidade onde eu vivo com os meus amigos, com os meus vizinhos. E eu tenho alguns meios de demonstrar essa cultura, de expressar essa cultura. Eu vou fazer isso através das minhas roupas, através de comidas típicas, através do meu trabalho, através das minhas crenças religiosas, através das músicas que eu escuto e muito mais. E a nossa cultura está sempre em transformação, porque a todo tempo eu recebo influências de outros lugares, eu descubro novas coisas, então a minha cultura sempre se transforma. Agora a gente vai falar da cultura urbana. Se a cultura é aquilo que eu carrego dentro de mim, a cultura urbana vai ser a soma então da cultura de todas as pessoas. Ela vai ser definida pela forma que nós vivemos e interagimos nas cidades. E aí a forma como uma cidade ela foi construída, os meios de transporte que tem naquela cidade, as roupas que são usadas naquela cidade, as comidas típicas de cada lugar, tudo isso é chamado de cultura urbana. Bom, vamos falar um pouquinho das tradições culturais. Vocês sabem que cada lugar do Brasil recebeu algum imigrante vindo de outro país, não é mesmo? E aí, a vinda desse imigrante fez com que cada lugar do Brasil tivesse uma cultura diferente. Por isso, as manifestações culturais são diferentes, elas variam de acordo com o lugar. Então, o que é muito tradicional aqui no Rio de Janeiro não vai ser o mesmo que lá no Amazonas, por exemplo. As tradições entre as regiões do Brasil são diferentes. E eu trouxe alguns exemplos para você. No artesanato, por exemplo, a região sul tem a tradição de decorar ovos. Lá no Nordeste, eles fazem essas garrafinhas com areia colorida. Na região centro-oeste, eles gostam de entalhar a madeira, que é desenhar a madeira, principalmente com desenhos de animais. Lá na região norte, eles fazem muito artesanato com o capim dourado, que é esse daí da foto. E aqui na região sudeste nós temos a tradição das panelas de barro ou panelas de ferro. Na agricultura e na pesca nós também temos diferenças. Olha aí a primeira foto, é um barco grande com redes grandes, precisa de um guindaste para quando for retirar essas redes do mar. Do outro lado nós temos um barquinho bem pequenininho, somente uma pessoa jogando uma rede pequena. Então a tradição da pesca também é diferente dependendo do lugar. E eu mostrei para vocês também uma foto da agricultura. Nós temos uma foto de uma agricultura familiar, onde poucas pessoas cuidam da terra e plantam, né, nessa terra. E uma outra foto que é de uma fazenda enorme, um campo enorme de cultivo. Nós temos ali 10 tratores cultivando aquela terra. Então, a agricultura também vai ser diferente dependendo do lugar. E, inclusive, na agricultura, produtos que eu planto aqui no Rio de Janeiro são diferentes dos produtos que eu planto no Nordeste, por exemplo, porque cada lugar tem um clima diferente também. Vamos falar um pouquinho agora sobre as roupas e as músicas. O tipo de roupa usado também vai depender do local, não é mesmo? E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do mundo todo, não só do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, faz muito calor, não é mesmo? Então nós temos o hábito de usar short jeans, camiseta, chinelo. Já na Noruega faz muito frio, então eles usam roupas pesadas, sapatos de neve, gorros na cabeça, cachecol. São roupas apropriadas para usar na neve, usar no frio, e são roupas típicas, tradicionais daquele país. Trouxe um exemplo também de uma mulher africana. Olha como ela é fashion com esse vestido bem colorido. Ela usa turbante na cabeça. São elementos tradicionais desse país. E as músicas também vão ser diferentes em cada lugar. Bom, vamos falar da culinária. Cada região do Brasil tem um prato típico diferente do outro. Né? E nós vimos que lá na região sul, a culinária tradicional deles é o churrasco. Nós vimos também que na região sudeste, o nosso prato típico mais tradicional é a feijoada.
Já lá na região norte, eles gostam muito do pato no tucupi. O tucupi é uma plantinha que deixa a língua um pouco dormente e para eles é um prato muito importante na culinária. Já na região nordeste, eu mostrei a foto para vocês do acarajé, que é um prato típico daquele lugar. Nós vimos também que as moradias, as casas, vão ser diferentes dependendo do lugar, não é mesmo? Por exemplo, na região norte e em alguns lugares do nordeste, nós temos as palafitas, que são essas casas construídas na água, elas ficam em cima de troncos, para que quando o nível do rio suba, a casa consiga ficar acima do nível da água, não é? E depois o nível desse rio desce. Nós vimos inclusive algumas pontes, vocês lembram? Nós temos também prédios muito altos, que seriam nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, tá? E nós vimos algumas casas que são feitas completamente de madeira, muito tradicionais lá no sul do Brasil. Elas são casas mais quentinhas. Turminha, eu espero que você tenha lembrado todo o conteúdo da nossa prova. Estude bastante. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.